Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. E hoje nós vamos falar da palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 2, do verso 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus. No tempo, quando Moisés já era grande, ele saiu a ter com seus irmãos e viu seus trabalhos difíceis, e viu um egípcio batendo num hebreu dentre seus irmãos. Então ele olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. E no dia seguinte, ele saiu, e eis que dois hebreus discutiam, e disse ao que ofendia: por que bates em teu próximo? E ele disse: quem te fez chefe ou juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés temeu e disse: é possível que este negócio seja descoberto por Faraó. E Faraó soube e desejou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian, e se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram tirar água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram. Então Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber ao rebanho do seu pai. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes disse: por que voltaste tão cedo? E elas disseram: certo egípcio nos salvou da mão dos pastores, e ele tirou água para nós e nos deu de beber e ao rebanho. Então ele disse às suas filhas: onde, pois, está ele? Por que deixaste este homem? Chamai-o para que ele coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e este deu sua filha Zípora por esposa. E ela lhe deu um filho, a quem ele chamou Gerson, porque ele disse: sou estrangeiro em terra estranha. E depois de um longo tempo, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam por causa dos trabalhos e clamavam, e o seu clamor subiu até Deus por causa dos seus trabalhos. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus se lembrou deles. Glória a Deus por esta porção da palavra do Senhor, e a qual o Senhor nos dá neste momento. Louvado seja Deus. Moisés, então, fora tirado das águas, criado pela própria mãe, que ganhou um salário para isto, mas depois ele foi entregue à filha de Faraó, para que ele vivesse no palácio como o filho dela. E ele, ali no palácio, aprendeu todas as culturas dos egípcios. Ele aprendeu como era a mentalidade dos egípcios, como era ser alguém de elite, como era ser alguém que vivia numa casta de poder. E eu creio que
Deus abençoou Moisés tremendamente em todo o tempo que ele viveu ali, naquele palácio. Mas vale lembrar que, por melhor que seja a situação que você possa estar vivendo, se há um propósito de Deus para a sua vida e ali não é o seu lugar, por mais confortável que seja para você, Deus vai tirá-lo dali. E é importante que nós entendamos o agir de Deus nas nossas vidas. É importante que nós entendamos que a nossa vida pertence ao Senhor, o nosso Deus. E Moisés, segundo o texto sagrado, ele sendo já grande, ele tinha o hábito de sair para ver como estava o seu povo. E numa das suas saídas para ver, ele vê um egípcio oprimindo, batendo num dos seus irmãos, um hebreu, e ele fica muito indignado com aquilo, ao ponto de que ele se levanta contra aquele egípcio e o mata. Ele o mata e o esconde na areia, o enterra na areia. E ele então volta ali para a sua vida normal. E no outro dia ele também sai para ver o seu povo, para ver os seus irmãos, como a Bíblia diz. E o que acontece? Como se já não bastasse a opressão que os egípcios exerciam sobre Israel, eles brigavam entre si. E dois hebreus estavam brigando, e ele foi lá e diz: "Oh, para com isso, deixa disso, olha, siga o seu caminho, siga o seu caminho." E especificamente para aquele que estava batendo, diz: "Olha, não faça isso, não sei o quê." E aquele cara falou para ele assim: "Viu? Você é juiz entre nós? Quem te colocou como juiz entre nós? Será que você quer me matar como você matou o cara ontem? Será que você quer me matar como matou o egípcio ontem?" E ele então cai em si de que nada está encoberto. Nada. Principalmente aos olhos de Deus. Há pessoas que fazem coisas erradas e querem esconder. Mas tudo é como se fosse escondido na areia. A qualquer momento vem à tona. E Moisés, então, ele diz consigo mesmo: Faraó vai me matar. E ele foge, né? Ele foge. Ele não sabe disso, mas ele precisa se ajustar para que Deus possa usá-lo. Deus precisa desembocar o vaso para que ele possa encher do seu azeite, para que este vaso se torne um vaso de honra.
Deus tem um plano na vida de Moisés. Deus o salvou das águas. Deus o criou dentro de um palácio. Mas não era desta maneira que o Senhor pretendia trabalhar com ele. Então o Senhor permite esta situação. E ele foge. E ele ele atravessa o deserto e ele chega em Midian. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele vê também uma injustiça, né? Algumas pastoras, elas vieram tirar água do poço para saciar a própria sede e a sede do rebanho. Mas chega os outros pastores e expulsam elas dali. E Moisés vê aquilo. A gente percebe no texto que Moisés, ele não suporta a injustiça. Ele acabou matando o egípcio lá atrás, tentando corrigir uma injustiça. Eu não quero acreditar que ele matou voluntariamente. Eu prefiro acreditar que este ocorrido foi um acidente. Nós vemos também que ele tentou apartar a briga entre dois hebreus. Porque não era justo eles estarem brigando entre si, porque já eram oprimidos demais. Então Moisés, ele era um homem que apreciava a justiça. E quando ele chega em Midian, o que ele encontra lá? A terra tão distante, mas o ser humano, ele é mau na sua natureza. Não importa o lugar, não importa o país. E ele vê ali injustiça. Então, ele se levanta, ele se impõe diante daqueles pastores e ele dá água para aquelas pastoras e dá água para o rebanho delas. E eu creio que nós devemos buscar o caminho da justiça, o caminho daquilo que é correto. E qual é o caminho da justiça? É bater nas pessoas, matar as pessoas, resolver no braço? Não. O caminho da justiça é simples. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. O que eu não desejo para mim, eu não desejo para os outros. E isto tem tudo a ver com aquilo que Cristo disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu não quero injustiça sobre a minha vida, eu não faço injustiça comigo mesmo, então eu também não vou fazer com a outra pessoa. Então a justiça é simples. Eu não vou agredir porque eu não quero ser agredido, eu não vou maltratar porque não quero ser maltratado, eu não vou ofender porque não quero ser ofendido. Então são lições que a gente vai tirando da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor.
E como estrangeiro ali em Midian, ele acaba fixando moradia na casa de Reuel, pai dessas pastoras. E Reuel, então, dá a Moisés a sua filha Zípora por esposa. E ela engravida, tem um filho, e Moisés dá a ele o nome de Gerson, que significa sou estrangeiro em terra estranha. Mas mesmo como estrangeiro, agora está cuidado, está abençoado. É como nós. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós somos do reino de Cristo, o Filho de Deus. Somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Este entendimento precisa adentrar ao nosso coração para que nós não nos apeguemos demasiadamente às coisas deste mundo. Porque a qualquer hora dessa nós vamos voltar para casa. Estamos cada dia sendo abençoados. Deus tem tido misericórdia de nós, mas o nosso lar não é aqui. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor continua dizendo que lá no Egito, os filhos de Israel continuavam gemendo por causa dos trabalhos forçados. Aquele faraó que desejou matar Moisés estava morto. Ele morreu. Mas o povo continuava sofrendo, sendo oprimido. E o que eu acho interessante é que em meio à dor do sofrimento, a Bíblia não diz que eles maldiziam. A Bíblia não diz que eles blasfemavam. A Bíblia diz que o povo de Israel clamava a Deus. Clamava ardentemente ao ponto de que o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu seus gemidos. E Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus, versículo 25 do capítulo 2 de Êxodo, e Deus olhou para os filhos de Israel. Aleluia! E quando Deus olha para alguém, porque o seu clamor chegou a ele, Deus vai fazer alguma coisa. No que diz respeito a Israel, nós vamos ver isso nos vídeos adiante. Mas quanto a você, quanto a mim, nós precisamos clamar em nome de Jesus.
para que o Senhor mude situações, mude circunstâncias, mude realidades. E Deus, quando olha para alguém, o chão vai tremer. Pode acreditar nisso. Porque a palavra de Deus diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir de Deus. Amém? Creia nisso. Se apegue a isso. E se tem algo que está te fazendo sofrer, se tem algo te fazendo triste, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E Ele há de derramar sobre a sua vida as suas misericórdias. Amém? Então Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Você está aqui comigo no canal No Amor de Deus. Eu sou o seu irmão e amigo em Cristo, pastor Beto Padilha, sempre disposto a trazer uma palavra vinda de Deus ao seu coração. Querendo Deus, nos veremos aí num próximo vídeo. Se puder, deixa aí seu like, deixa seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreva. E se você puder, compartilhe este canal, compartilhe esta mensagem com aqueles a quem você ama. Deus abençoe, um forte abraço.